Nós estamos falando esse mês inteiro, como você sabe, sobre adoração. E confesso que hoje, até às 16 horas, eu não sabia o que ministrar, eu só sabia que eu deveria falar sobre adoração. Já é bom, né? Já é parte do caminho. Mas eu quero te dar um conselho que pode ser inspirado, é uma coisa engraçada, mas pode ser inspirado para você. Eu estava trabalhando um monte, reunião desde as 7 horas da manhã, uma atrás da outra, cansado demais. E às 16 horas, eu estava muito cansado e pensando, rapaz, eu vou ter que ministrar daqui a pouco. E eu tomei uma decisão profética de dormir. E aí eu tinha uma janela ali de 2 horas e eu falei assim, bom, eu vou dormir. Sabe, querido, que às vezes a nossa confiança em Deus é mais externalizada através do nosso descanso do que da nossa hiperatividade? Eu não sei se eu falei com palavras muito difíceis e eu não estou buscando a sua reação com isso, mas eu só quero falar de um jeito mais tranquilo. Muitas vezes nós demonstramos que confiamos no Senhor descansando. A principal maneira de demonstrar que confiamos no Senhor é descansando e não trabalhando mais, em alguns casos, amém? Então, eu senti de compartilhar esse detalhe que é tão irrelevante, mas eu senti, e talvez isso seja resposta de Deus para você. Às vezes você tem que ir dormir e não ficar se preocupando mais, amém? Glória a Deus. E aí o Senhor falou comigo, eu estava certo de fato, Deus queria falar comigo, e o Senhor compartilhou algo no meu coração. A verdade, a frase que me veio, assim que eu encostei a cabeça no travesseiro, foi antes de dormir, não foi nem no sonho que Deus falou. O Senhor falou comigo, o meu povo precisa me adorar também pelo que eu faço. E para mim isso soou meio estranho. Porque comumente nós falamos, adore ao Senhor pelo que Ele é, por quem Ele é, não somente pelo que Ele faz. Amém? Você já me ouviu falando isso aqui, eu falei isso esse mês. E essa frase está certa. O problema é quando a gente faz uma pequena adequação nessa frase e diz o seguinte, adore a Deus por quem Ele é e não pelo que Ele faz. Aí está errado. Nós não adoramos a Deus somente pelo que Ele faz, mas nós adoramos a Deus por quem Ele é e também pelo que Ele faz. Amém? Deixa eu te provar isso através da Bíblia, no Salmo 103, versículo 1. Então, o tema da adoração, o tema da ministração hoje é adoração completa, tá bom? Salmo 103, versículo 1, o texto diz assim, estou lendo na NVT, tá? Que todo meu ser louve ao Senhor, que eu louve com todo o meu coração seu santo nome. Que todo o meu ser louve o Senhor, que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. Ele perdoa todos os meus pecados, Ele cura todas as minhas doenças. Ele me resgata da morte e me coroa de amor e compaixão. Ele enche minha vida de coisas boas. Minha juventude é renovada como a da águia. Vamos orar? Senhor, obrigado por sua palavra é a verdade, nós te agradecemos, porque podemos receber do Senhor inspiração, instrução, direção, iluminação. Pai, nós te agradecemos, Pai, por essa consciência mais aguçada de como te adorar de maneira adequada, Senhor, reconhecendo também as tuas obras e os teus feitos, Senhor. Nós queremos converter a nossa atenção essa noite, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que possamos trazer a nossa mente cativa para receber do Senhor. Que nossa alma, que nossa mente, que nossos pensamentos estejam no lugar certo para receber do Senhor. É isso que nós oramos no precioso nome de Jesus. Os que creem digam amém. Glória a Deus. Então, como eu disse, nós adoramos ao Senhor sim, por quem Ele é, mas nós também devemos adorar pelo que Ele faz. E é isso que Davi deixa claro aqui. Ele diz que todo o meu ser louve ao Senhor. Aí fala, louvo com todo o coração. Aí o versículo 2, que todo o meu ser louve ao Senhor e que eu jamais esqueça de suas bênçãos.
Davi, ele estava falando, uma das motivações que me leva a adorar ao Senhor é o que Ele faz também. Sabe por quê, meu irmão? Porque aquilo que o Senhor faz é consequência direta de quem Ele é. Por favor, diga amém. Deus revela o seu caráter também através daquilo que Ele faz. E aí o salmista aqui, ele vem dizendo várias coisas, né? Ele vem declarando vários aspectos daquilo que Deus faz. E nós precisamos estar conscientes daquilo que o Senhor fez, daquilo que Ele faz e daquilo que Ele fará. A Bíblia diz em Provérbios 3, vamos ler Provérbios 3 a partir do versículo 5. Eu acho que eu vou ler o versículo 6, mas vamos a partir do 5. Confie no Senhor de todo o teu coração, não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dEle em tudo que Ele fizer, e Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Deixa esse versículo aí. Agora vamos ler esse versículo na revista atualizada, por favor. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer o Senhor nos seus caminhos é reconhecer o que Ele tem feito na tua jornada. Olha só. Se a gente para pensar quantas intervenções de Deus nós vivemos, quantos milagres, quanto perdão, quanta palavra certa na hora certa Deus nos trouxe, quantas vezes estávamos sem esperança, quantas vezes estávamos desanimados e o nosso Deus apareceu bem na hora e interviu na nossa vida. Se nós pararmos para reconhecer o Senhor em nossos caminhos, existe algo que vai acontecer, gratidão vai se levantar no nosso coração e vamos adorar Ele de maneira adequada, amém? Então, reconhecer ao Senhor nos leva a adorá-lo também pelo que Ele faz. Amém? Olha só, tem um autor, né, um grande homem de Deus da história, que é Agostinho de Hipona, que os irmãos católicos chamam de Santo Agostinho. Ele tem uma frase maravilhosa que diz assim: não podemos separar as ações de Deus de sua natureza. O que Ele faz emana de quem Ele é. Maravilhoso isso, né? Nós não podemos separar as ações de Deus da natureza de Deus, porque as ações de Deus revelam a natureza de Deus. Por isso que não é errado você adorar também ao Senhor pelo que Ele fez, pelo que Ele faz, e glória a Deus pelo que Ele fará. Amém? Quando nós reconhecemos o que o Senhor fez, nós reconhecemos a bondade dEle, nós reconhecemos os atos dEle no passado, isso nos enche de esperança, nos coloca no lugar certo para reconhecer que Ele vai fazer hoje também, meu irmão. E nos enche de alegria para reconhecer que Ele é poderoso para fazer amanhã também. Por favor, diga amém. Glória a Deus. O salmista diz assim: louve ao Senhor que todos os dias nos enche de benefícios. Olha que coisa maravilhosa. Louvado seja o Senhor que dia após dia nos enche de benefícios. Tem uma versão em português que traduz esse texto como, eu devia ter preparado esse texto, enfim, que traduz o texto como: louvado seja o Senhor que dia a dia leva as nossas cargas ou os nossos fardos. E aí eu falei, esse daqui deve ser o certo, né? Porque esse negócio de enche de benefícios. Mas, meu irmão, eu tive a curiosidade de pesquisar em todas as versões em português, as que eu tenho pelo menos, né? Que são mais de 70. Querido, só tem 2 versões que fala carrega as nossas cargas. O que o texto está dizendo ali mesmo é: Ele nos enche de benefícios. E o resultado disso deve ser: louve ao Senhor. Sabe, querido, nós não devemos nos tornar materialistas ao ponto de a única motivação da nossa adoração ser as coisas físicas que Deus nos deu, que Deus nos dá, ou que Deus nos dará. Nós não devemos nos tornar isso. Agora, ignorar isso em nome de uma devoção sincera é burrice. Não, eu não vou agradecer a Deus. Deus me deu um celular. Mas, não, por isso eu não posso agradecer. Senhor, Senhor, eu te agradeço mesmo pela igreja. Eu te agradeço pelos irmãos que oram. Mas quem deu foi Deus também.
Assim como Deus fez o milagre, assim como Deus restaurou a sua alma, assim como Ele deu a palavra certa, Ele também te deu coisas que são físicas, e você deve ser grato por isso, amém? Sabe, é tipo você comprar um presente caro para sua filha, né? No meu caso eu tenho uma filha, e você compra um presente caro, e você está todo animado com um presente caro, e você vai lá, abre, aí ela abre, legal, se diverte, e não fala nada. Você não está esquecendo nada não, abençoada? Não, pai, eu só vou ser grata pelo amor, pelo carinho. Sim, filho, amor e carinho, mas também teve muito trabalho para comprar esse presente. Consegue perceber que às vezes a gente quer ser mais piedoso do que o próprio Deus? Querido, não é errado adorar ao Senhor pelo que Ele fez, pelo que Ele faz e também pelo que Ele fará. Por favor, diga amém. Quando nós adoramos ao Senhor pelo que Ele fez em nossas vidas, nossa fé é colocada no lugar certo. A nossa esperança é restaurada. Olha só, Lamentações 3, no versículo 21. Está recebendo algo bom hoje? Lamentações 3, versículo 21, diz assim: contudo, ainda ouso ter esperança, quando me lembro disso. O amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade, suas misericórdias se renovam a cada manhã. Coloca na revista atualizada o versículo 21, por favor, Ju. Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disso. Você consegue perceber a relação? E aí ele vai falar, né? O amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias, tal. Só que você consegue perceber a relação de recordação e esperança? Quando eu trago à memória o que o Senhor fez, a esperança é renovada. Quando eu lembro do que o Senhor já fez, a minha esperança é renovada. E eu não sei se você lembra, mas esperança e fé tem uma ligação íntima. Hebreus 11, versículo 1, que é o texto que define o que é fé. A gente já vai voltar para cá, para Lamentações, tá? Hebreus 11, 1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se... A fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé é aquilo que dá substância, aquilo que dá fundamento para a esperança. Então, se eu não espero nada, a fé não tem a que dar substância, a que dar fundamento. Então, uma vez que eu trago a esperança para o lugar certo, a minha fé opera de maneira adequada, amém? Qual é o meu trabalho? Trazer à memória o que o Senhor já fez. Quando eu trago à memória o que o Senhor já fez, isso me enche de esperança. Quando eu estou cheio de esperança, a minha fé tem um alvo para poder dar fundamento, amém? Querido, o resumo da ópera é: lembra do que Jesus fez, lembra de como Ele foi fiel, lembra do que Ele fez na sua vida, lembra do que Ele fez na tua casa, lembra de onde Ele tirou, lembra do que Ele fez na tua família. Meu irmão, quando você louva ao Senhor, trazendo à memória o que Ele já fez, sua esperança fica no lugar adequado. Eu costumo dizer que às vezes nós somos injustos com Deus, quando nós temos determinados questionamentos. Talvez só eu erre nisso, mas tá bom. Eu fico, meu Deus do céu, o que o Senhor vai fazer mesmo? Porque, Senhor, agora... Mas se eu parar, dar um passinho para trás e falar: rapaz, Ele já me livrou de cada uma. Meu amigo, teve tantas vezes que eu achei que não tinha mais como, que não tinha mais volta, que não tinha mais jeito, e Ele nunca me desamparou. Sabe, meu irmão, isso é motivo de dar louvor. E quando a gente lembra dessas coisas do passado, entrega a nossa adoração ao nosso Deus, nós somos cheios de esperança. E com a nossa esperança no lugar adequado, nós podemos crer que Ele fará outra vez. Repete comigo: Ele fará outra vez. Querido, é por isso que a adoração ajuda a sua fé.
Quando você olha para o Senhor, você fala, eu sei o que Ele fez. E Ele vai fazer de novo. Quando você lembra o que Ele fez, e você lembra que nele não há mudança e nem sombra de variação, meu irmão, isso te enche de fé. Ele fará outra vez. Qual foi o argumento que Davi usou para convencer o rei Saul que ele estava apto para a batalha? Saul disse, você não passa de um menino. A gente está em 2 Samuel agora, estamos lendo a Bíblia em um ano, mas olhando 1 Samuel, é maravilhoso esse texto, porque Saul quis dissuadir, né? Falou, você é só uma criança, e Golias é guerreiro desde criança. Como que você vai enfrentar ele? E aqui, querido, tem um detalhe que muitas vezes a gente perde de vista. Porque a proposta de Golias para a nação de Israel não é, eu vou lutar contra um de vocês e tranquilo, só para ver quem ganha, só para ver quem fica com o cinturão. Não foi isso não. Ele falou, escolhe o melhor de vocês, põe para brigar comigo. Se a gente perder, nós somos seus escravos. Se vocês perderem, vocês são meus escravos. O que estava em jogo ali era toda a nação de Israel, meu irmão. E aí chega um moleque e fala para Saul, deixa que eu luto. Saul fala, rapaz, só que assim, não tinha ninguém, né? Foi o único voluntário. Mas Saul, eu imagino Saul, não, vem cá, fala isso em voz alta não, as pessoas vão ouvir, fica quietinho. Qual foi a estratégia de Davi para convencer o rei? Fala, rei, eu estava cuidando das ovelhas do meu pai. Veio um leão. Eu livrei a ovelha e matei o leão. Veio um urso. Eu livrei a ovelha e matei o urso. Vai ser da mesma forma. Quando aquele rapaz está falando isso para o rei, querido, não precisa ser um cientista para saber que a capacidade de um menino matar um leão não é natural. Amém? Foi o poder de Deus em atuação. O que Davi estava dizendo para Saul é, rei, isso parece impossível. Assim como era impossível derrotar um leão, derrotei. Isso parece impossível. Assim como é impossível derrotar um urso, Deus foi comigo e eu derrotei. Rei, Deus está comigo e eu vou derrotar o gigante também. Aleluia. É por isso, meu irmão, que Davi estava num lugar de tanta intrepidez. Oh, aleluia. Esperança gera intrepidez. Isso é tão profundo. Esperança gera coragem, gera ousadia, gera intrepidez. Meu irmão, eu lembro de um homem de Deus que disse o seguinte, o seu nível de autoridade está intimamente ligado com o seu nível de esperança. Parece não ter relação nenhuma, né? Mas tem toda relação, querido. Davi só pôde falar com autoridade, porque ele sabia o que esperava ele sabia quem estava com ele conhecia o histórico, ele conhecia a capacidade, ele conhecia o Deus que faria. E aí quando tentam intimidá-lo através de palavras, Golias tenta intimidar ele, fala, você está com pau, pedra, você é só um menino. Davi não deixou ele com a última palavra, por quê? Porque Davi sabia em quem ele estava confiando. Meu irmão, adorar a Deus pelo que Ele fez no seu passado, te torna consciente de quem é o Senhor que está contigo. Às vezes nós fraquejamos e ficamos instáveis na nossa vida de fé, por não termos a disciplina de, mais uma vez, voltar a reconhecer o que Ele fez no passado. Oh, querido, a Bíblia fala assim, muitas são as aflições do justo, mas Deus de todas as livra. Sabe, meu irmão, Ele te livrou, Ele te livra e Ele te livrará, porque Ele é o mesmo. Reconhecer isso é uma bênção para a tua vida. Só vive sem esperança quem está esquecido do que o Senhor fez. Agora, se nós nos mantivermos conscientes daquilo que Ele realizou por nós, querido,
vai ser muito mais fácil andar em fé por aquilo que Ele ainda realizará. Deixa eu te contar um testemunho. Eu tenho um mentor, né, um homem de Deus, o pastor André Vargas, ele está lá em Santa Catarina, ele é pastor da igreja que mais cresce lá em Santa Catarina, e sexta-feira ele estava conversando comigo, eu estava contando para ele o testemunho, né? Pastor, olha que legal, cara, a oferta, um monte de coisa chegou na igreja e não sei o quê, e ele se alegrando comigo, e ele falando assim: André, você precisa fazer uma coisa com o Verbo Sapopemba. O quê? Celebrar radicalmente, cara. Vocês precisam fazer festa, vocês precisam honrar o Senhor, vocês precisam ser gratos por isso que Deus fez. Sabe por quê? Por quê? Ele falou, porque domingo agora nós vamos celebrar que nós acabamos de pagar 2 milhões no nosso prédio, mas nós estamos fazendo isso com a mesma estrutura que nós compramos o nosso primeiro ar-condicionado, que nós compramos o nosso primeiro ventilador. É a mesma fé, é a mesma satisfação, é a mesma realização. Mas se você não agradece ao Senhor pelo que Ele já fez, querido, você não está habilitado para agradecer por coisas maiores. Quão grato você tem sido ao Senhor pelo que Ele já fez? Ingratidão é eu considerar mais o que falta do que aquilo que Ele já me entregou. Sabe, qual a diferença de conformismo para contentamento, né? A Bíblia diz, Filipenses 4, eu acho que a gente pode ler a partir do versículo 10, Filipenses 4, versículo 10. Aleluia. Travou? Opa, obrigado, João. Alegrei-me sobremaneira, porque mais uma vez agora vocês, mais uma vez renovastes. Pode ir para a NVT? Como me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Desculpa, devia ter continuado na revista atualizada, volta para lá, por favor. Aprendi a viver o que, gente? Diga, viver contente. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo, esse texto é maravilhoso porque, primeiro, ele diz o seguinte: eu aprendi. Ou seja, não é genético, não é uma intervenção divina, dá para aprender. Por favor, diga amém. É possível aprender a viver contente. E eu costumo dizer aqui que Deus ele tem compromisso em realizar os desejos do seu coração e não as concupiscências da sua carne mimada. Então, Deus, ele nos ensina a viver contentes. Agora, como eu disse, qual a diferença entre contentamento e conformismo? Contentamento, meu irmão, é você ser grato pelo local onde você está, é você ser grato pelo que o Senhor já fez na sua vida. Tudo bem, você crê para o maior, você crê para o melhor, algo novo, algo maior, algo grande. Amém, meu irmão. Mas, ainda assim, você é grato pelo que tem. O que é o conformismo? O conformismo é estar ruim e você fala, não, mas é só isso que eu mereço mesmo, vou ficar aqui e vou me acomodar. Querido, essa atitude é diabólica. Tem 3 etapas: contente, conformado e ingrato. A mais perigosa dela é o conformado, porque o ingrato sabe que está errado. Está reclamando, está murmurando, não consegue agradecer a Deus por aquilo que ele recebeu. E tudo está errado, tudo está ruim. Esse é o ingrato. O contente está certo, glória a Deus, eu sou grato e vou melhorar, amém. Agora, por que eu disse que o conformado, essa linha do meio, é a mais problemática? Porque o conformado é facilmente confundido com o contente.
Eu falo, não, eu aprendi o contentamento. Querido, você aprendeu o contentamento ou você aprendeu a se acostumar com o que é ruim? Você aprendeu a se acostumar com aquilo que está quebrado, com aquilo que está fora do lugar, com aquilo que não está em ordem? Isso não é contentamento, isso é conformismo. É se abraçar com o erro e dizer, assim tá bom, deixa. Querido, Deus não é glorificado a partir disso, amém? Agora, a vida de adoração e de consciência daquilo que o Senhor Jesus fez, nos coloca nesse lugar de contentamento. Nesse lugar de, cara, olha o que o Senhor já fez, eu reconheço o que o Senhor já fez, eu reconheço de onde Ele me tirou, eu reconheço tudo que Ele construiu na minha vida. E isso, meu irmão, me coloca no lugar de esperança para crer, Ele continuará a obra dEle na minha vida, amém? A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Meu irmão, Deus não abandona obra pela metade. Deus não abandona, Deus não constrói prédios abandonados, querido. Deus, o que Ele começa, Ele termina. Aquele que começou a fazer algo na sua vida é fiel para completar. Se tão somente, meu irmão, você se colocar na disposição de coração correta, Deus quer fazer, por favor, diga amém. Por isso que é importante nós reconhecermos sim o que Deus fez, mas também o que Ele faz, amém? Amém, gente? Salmo 77, versículo 11. Salmo 77, versículo 11, o texto diz assim: recordo-me dos feitos do Senhor, lembro-me das suas maravilhas do passado, penso em todas as tuas grandes obras e reflito sobre o que tens feito. Olha que maravilha, meu irmão. É uma disciplina espiritual que nós precisamos trazer para a nossa vida. Relembrar, adorar ao Senhor, agradecer ao Senhor mais uma vez. Ah, pastor, mas faz tanto tempo, meu irmão. Traga a memória mais uma vez. Traga a memória mais uma vez. Traga a memória mais uma vez. Querido, quantas vezes nós estamos... Quão rápido nós somos para nos acostumar com aquilo que antes era nosso alvo de fé. Nós críamos, nós chorávamos, nós pedíamos, nós clamávamos uma intervenção. Deus vai e faz. Em 6 meses a gente nem lembra mais de agradecer. Deus não é glorificado a partir dessa atitude. Amém? Eu gosto de um exemplo que um homem de Deus deu e eu falo que esse exemplo já é meu por uso capião, né? Eu usei tantas vezes. Quando foi a última vez que você agradeceu pelo chuveiro quente na sua casa? Ah, pastor, foi no último inverno. Fica tranquilo, junho está chegando aí. Mas quantas vezes você abriu o chuveiro lá em casa, no meu antigo apartamento, a energia caía muito, assim, sabe? O chuveiro é a gás, e aí quando caía energia elétrica, ele não reiniciava sozinho. Então assim, caiu a energia, quando voltava, eu ia tomar banho, abria o chuveiro, a água não esquentava. Ah, misericórdia. Aí tinha que colocar a roupa de novo, ir lá, ligar o aquecedor, voltar. Querido, isso era uma tentação para reclamar, viu? Mas quantas vezes eu agradeci pelo chuveiro que eu abri e esquentou? Só que o dia que faltou, a tendência é reclamar. Mas todos os dias que teve, você fala, não, é normal. O chuveiro é para isso mesmo, para esquentar. Quantas vezes a gente está trazendo para Deus, para o reino, essa mesma atitude? Não, é normal. Deus tem mais é que falar comigo mesmo. Deus tem mais é que resolver meus problemas mesmo. Sério, gente. Ô, meu irmão. Quando foi a última vez que você foi constrangido? Que você ficou tão consciente do que Ele faz, que você ficou constrangido diante dEle e fala, Senhor, isso é bom demais, muito obrigado. Quando foi a última vez que você agradeceu pelas coisas mais ordinárias, mais comuns da vida? Eu tenho certeza que se você voltar alguns anos na sua vida, você vai lembrar de momentos da sua vida onde você desejava viver aquilo que você vive hoje e nem agradece.
Eu posso dizer por mim, querido. Eu olho para a minha vida, para coisas que eu faço hoje. Esses dias, como sou eu que estou pregando, eu vou dar meus próprios exemplos, ok? Esses dias eu tinha uma viagem assim ministerial para fazer e ia ministrar em outro lugar. E eu estava pensando assim, refletindo, não saiu da minha boca, mas eu pensei, cara, aeroporto é cansativo demais. Porque é fila, daí raio-x, daí, meu irmão. Quando eu estava fazendo rema, querido, eu passava horas e horas e horas orando, sabendo da promessa de Deus, que eu ia pregar em outros lugares, que Deus me usaria, e como eu desejava, como eu sonhava ser uma bênção para a vida de outras pessoas, e eu me emocionava com isso, e agora, passaram os anos reclamando de aeroporto. Pegava o Armênia até esses dias lotado, meu irmão, não dava nem para entrar no ônibus, reclamando de aeroporto. Eu fiquei com tanta vergonha, Senhor, me perdoa. Obrigado pelo privilégio de fazer o que eu nasci para fazer. Senhor, obrigado pelo Senhor ter me dado uma voz. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter me dado um chamado. Obrigado pela honra de responder a esse chamado. Meu irmão, quantas vezes nós não estamos murmurando por aquilo que outrora era o nosso sonho? Quantas vezes, eu lembro de uma irmã em específico, óbvio, não vou citar o nome, não é da nossa igreja, é de uma igreja que eu já fiz parte, quando eu cheguei no Verbo da Vida, e eu lembro que essa irmã estava para se casar. E aí eu lembro que era um acampamento de jovens, e essa irmã estava falando assim, quando a gente casar, ele não vai viver enfornado na igreja não, é ensaio disso, ensaio daquilo. Não, casou não vai ser assim não. Cara, eu fiquei tão escandalizado com isso, que misericórdia, nem quis responder, né? Porque provavelmente eu ia pecar também, então só saí de perto. Só que, no mesmo acampamento, essa irmã estava contando o testemunho de que ela pedia para Deus um marido que fosse um homem de Deus. Pronto, tem que decidir, irmã, ou quer um homem de Deus ou não. Mas, meu irmão, quantas vezes a gente não faz isso? Sabe, querido, precisamos, mais uma vez, trazer à memória aquilo que o Senhor já fez. Porque isso nos traz esperança, meu irmão. Isso nos coloca com a disposição de coração correta para receber aquilo que Ele ainda fará. Amém? Eu tive a oportunidade de conhecer um grande homem de Deus da nossa nação, na década de 90, uma das igrejas mais relevantes do país, o Bispo Ciro, da Igreja Batista da Floresta. Ele estava me contando que uma vez ele deu uma bicicleta para a filha dele. E aí ele falou, André, dá vontade de dar uma bicicleta por dia. Sério? Ele cara, pela reação dela. Ela tremia, ela não sabia se agradecia, se chorava, se ria, se pulava, se dançava. Era tanta gratidão que meu coração de pai, eu tive o desejo, cara, vontade de comprar outra bicicleta amanhã. Só para ver a mesma reação. Meu irmão, quando foi a última vez que nós demonstramos essa reação para o nosso Papai Celestial? Quando foi a última vez que a gente foi realmente grato por aquilo que Ele começou a fazer nas nossas vidas? Sabe, querido, contentamento o contentamento que é resultado de uma vida de adoração, nos coloca no lugar de celebrar progresso, não perfeição. Muitas vezes estamos errados por isso, nós esperamos para celebrar quando é perfeito, quando é pleno, quando está resolvido. Só que a gente desconsidera as pequenas melhoras. A gente desconsidera os pequenos progressos. Ter um coração realmente grato, que adora o Senhor pelo que Ele fez, nos coloca com essa disposição de coração de agradecer os pequenos avanços. Aleluia. Sabe, meu irmão, eu acho que é o Senhor nos convidando para esse lugar mesmo, de aprender a reconhecer o que Ele está fazendo. Agradecer a obra dEle em nossas vidas. Eu
Eu desejo, meu irmão, viver muitas coisas em Deus ainda, muitas coisas. Mas meu amigo tem sido tão bom até agora. Deus tem sido tão fiel, Deus tem sido tão maravilhoso, tem sido tão boa a vida com Deus, querido. E eu não posso cair nesse lugar, nessa vala chamada ingratidão. Eu não posso cair nesse lugar de considerar como comum aquilo que foi Deus que fez. Aleluia. Você consegue lembrar de algo aí que você precisa ser devidamente grato? Você consegue trazer à sua memória coisas que o Senhor já realizou, meu irmão? Milagres extraordinários que o Senhor fez. Resoluções sobrenaturais que você falava, Senhor, não sei como que resolve isso. E Deus resolveu. Querido, traga a sua memória. Isso vai te ajudar a andar em fé. Amém? Aleluia. Eu anotei tanta coisa aqui, mas meu irmão, eu quero que a gente faça esse exercício mesmo de ser grato. Deixa eu ler um texto para você e a gente já vai orar. No Salmo 116, versículo 12. Esse é um salmo de Davi. Davi diz assim: como posso retribuir ao Senhor por toda a sua bondade para comigo? Oh, que coisa linda. Como posso retribuir ao Senhor por toda a sua bondade para comigo? Aí ele diz, erguerei o cálice da salvação, louvarei o seu nome. Olha só, louvar é resultado de reconhecer a bondade do Senhor nas nossas vidas, amém? Louvarei o seu nome por me salvar e cumprirei todos os meus votos na presença de todo o seu povo. Esse último versículo diz, cumprirei todos os meus votos. Sabe, querido, enfim, é o que está no meu coração e eu creio que seja o Senhor nos conduzindo mesmo. Parte da nossa gratidão, e eu amei, porque tem tudo a ver com o que o Renzo ministrou no dízimos e ofertas, a nossa entrega revela o nosso coração. Mas não é só a nossa entrega financeira, a nossa entrega para Ele. Ela revela o nosso coração. Davi diz, a maneira que eu vou retribuir ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo é, eu vou cumprir meus votos. O que eu disse que ia dar para o Senhor, eu vou dar para o Senhor, porque Ele é digno de tudo que há em mim. Mais uma vez, a nossa entrega revela o nosso coração. Eu quero te convidar, querido, a refletir sobre a sua entrega ao Senhor. Ela tem sido uma oferta de gratidão? Ou ela tem sido só um combinado que você cumpre porque você tem que cumprir? Às vezes eu penso, meu irmão, que a gente precisa voltar para o lugar que nós estávamos quando nos convertemos. Nosso coração era tão grato, a gente queria tanto estar envolvido com a obra do Senhor, a gente só queria uma oportunidade que a gente ia fazer o nosso melhor para o Senhor. A minha pergunta é, a nossa entrega tem de fato revelado o nosso coração de uma maneira adequada? Aliás, deixa eu recapitular. Sim, a nossa entrega tem revelado o nosso coração. Mas isso que a nossa oferta tem revelado é bom ou é ruim? É gratidão ou é ingratidão? É zelo, é honra, é amor ou é obrigação? Meu convite para você é refletir sobre a sua própria vida. O que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Eu vou honrar meus votos. Amém? Traga à memória, meu irmão, aquilo que te dá esperança. Traga à memória os feitos do Senhor. Traga à memória a obra do Senhor sobre a sua vida.
Isso pode mudar a tua história. Vamos orar? Senhor, eu quero te pedir perdão, Pai. Perdão, Senhor, por tantas vezes que nós estamos distraídos demais. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor, por falhar nesse exercício de lembrar das suas bênçãos, de lembrar dos seus feitos, de lembrar de onde você nos tirou, de onde você resgatou a nossa família. Pai, nós queremos converter o nosso coração essa noite, reconhecendo o que o Senhor fez, o que o Senhor faz e aquilo que o Senhor fará. Converte o nosso coração, Pai, para que possamos estar atentos àquilo que estamos te entregando. Que a nossa vida, Pai, seja uma adoração agradável ao Senhor. Queremos estar conscientes, Pai. Queremos estar conscientes, Pai, do que o Senhor fez, faz e fará. Sabendo que isso revela o seu caráter, revela a sua essência, revela a sua natureza. As suas obras não estão desassociadas da sua natureza. Queremos te agradecer, Pai, pelas tuas obras, as menores e as grandiosas aos nossos olhos. Obrigado, Jesus. Nós te pedimos, Senhor, torna-nos conscientes, Pai, daquilo que você fez, faz e há de fazer, em nome de Jesus. Amém. Você recebeu algo bom essa noite, meu irmão? Que bom. Oro para que você leve essa consciência, oro para que você caminhe nessa consciência e decida praticar essa disciplina espiritual, que é trazer à memória aquilo que te dá esperança. Amém?